Bom dia, segundo ano. Olha só, a gente hoje vai dar continuação aos gases, tá? Antes eu vou fazer uma breve revisãozinha aqui para vocês. Vocês devem lembrar que no nosso começo de ano, a gente começou a estudar as variáveis dos gases, tá? Essas variáveis, elas são pressão, volume e temperatura. É importante que, para esse nosso novo assunto, que são as equações de Clapeyron, a gente possa lembrar exatamente algumas coisas sobre os números de mol. Perdão, ficou moles. É mols. Para especificar a quantidade de gás, é como usar um número de mols. Um mol de um gás contém cerca de 6,02 vezes 10 a 23. Vocês têm uma tabela na página 15 do livro de vocês que é importante que vocês estejam pegando ela para a gente hoje começar essa aula, tá? A gente estudou também as mudanças, as três mudanças que vão acontecer com os gases, que são as mudanças isotérmicas, isocóricas e isobáricas. Isotérmica, quando a temperatura ela varia, e em tudo se a temperatura variar, nós temos exatamente essa fórmula aqui, ó, quando a temperatura varia, tá? Então, quando o texto falar que a temperatura vai acontecer uma transformação isotérmica, a temperatura vai variar e nós vamos usar essa fórmula aqui, que é P1, V1, P2, V2, tá? Quando a mudança for isocórica, ou seja, quando acontecer que a temperatura não mais é a temperatura, e sim o volume. O volume for constante, a gente vai usar P, a fórmula de P1, T1, P2, T2, tá? E quando for uma transformação isobárica, que é quando a pressão, né? No caso aí ela é constante, certo? Nós vamos usar P1, T1. Acho que eu errei essa fórmula. Mas estejam conferindo lá no livro, não é essa não, tá? Porque se a pressão é constante, não, é essa mesmo. P1, T1, V2, V2, isso mesmo. E aí a gente vai precisar estar revisando cada uma dessas fórmulas com vocês. Vocês precisam lembrar delas, na verdade, tá? E hoje a gente vai falar exatamente sobre a equação de Clapeyron. E nela a gente vai falar sobre também os gases, né, a lei dos gases. E todas essas variáveis elas vão acontecer uma combinação. P é a pressão, V é o volume e T é a temperatura. Lembre-se que a temperatura ela só pode ser dada em Kelvin. O R ela é uma constante que lá na tabela do livro de vocês, na página 15, vocês têm que observar qual o valor dessa constante, que ela pode ter três valores diferentes, depende da unidade de medida que vocês vão usar. O volume, né, que nós temos aqui, que representa o V, que vai ser em números de mol. A pressão, que pode ser em atm par, tá? Então, essa fórmula aqui, ela é basicamente vocês identificarem. Nessa fórmula, a gente vai usar essa fórmula exatamente porque antes a gente via as variáveis dos gases. Aqui não vai acontecer isso mais, não vão ser variáveis. Vai ser exatamente a equação que a gente vai estudar. Além disso, nós também temos, já estudamos sobre as leis dos gases perfeitos, que a gente estudou essa fórmula aqui, ó. P1 vezes V1 dividido por T1. P2 vezes V2 dividido por T2, tá? Então, essa fórmula aqui a gente já estudou aí em dias anteriores, tá? Então, é importante que vocês estejam vendo qual é o que é cada um. P, pressão, V, volume, T, temperatura, certo? Aqui nós temos também a fórmula da densidade dos gases, que a gente fez uma atividade uma semana anterior da gente ficar de recesso, tá? Então, aqui nós temos esse PV, pressão, volume, igual a massa, vezes a massa de mol,
vezes R vezes T. Lembrando que isso aqui, ele vai ser simplificado exatamente nessa fórmula aqui mais tarde, onde vocês vão ver isso aqui, ó. Aquele M, ele vai ser reduzido nisso daqui, que quer dizer exatamente o número de mols, tá? Então, qual a relação? A relação da constante de Capeyron é exatamente que ela vai trabalhar com uma constante fixa a um gás só, tá? E se esta quantidade de gás for 1 mol, a constante será representada por R e receberá o nome de constante universal dos gases. Então, podemos calcular o seu valor considerando-se um dos estados do gás, de acordo com o Conselho Regional da Química, tá? Isto é, a temperatura, vocês vão ter que lembrar, a temperatura é uma temperatura que é sempre dada em Kelvin. A pressão é dada em atm ou mmHg e o volume, ele é um volume fixo, mesmo que o problema não dê, vocês vão ter que lembrar de 22,4 litros. E aqui nós temos exatamente a fórmula geral, tá? É isso aí, finalizou por hoje.